Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao programa As Historiadoras e os Historiadores que Escreveram o Brasil 200 anos. Esse projeto é uma iniciativa da Ampu Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Como vocês sabem, agora em 2022, nós comemoramos o bicentenário do processo de independência do Brasil. E nesse contexto, acreditamos que é fundamental relembrar o papel decisivo e a responsabilidade ética e política daquelas pessoas que escreveram e escrevem a história do Brasil. No programa de hoje, nós contamos com a presença da professora Tamara de Oliveira Rodrigues, que é professora efetiva do curso de História da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela fez sua formação na Universidade Federal de Ouro Preto, com estágio de pesquisa na Universidade de Stanford. O autor a ser analisado no episódio de hoje é José Inácio de Abreu e Lima. Tamara, é um prazer estar com você aqui no primeiro episódio desse programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Breno, sou eu quem agradece. Muito bom estar aqui com vocês, né, nessa série da Ampu tão importante, num momento tão importante. Uma alegria enorme estar aqui. Excelente. Para começar, Tamara, você poderia falar um pouco sobre o autor e o seu tempo? Ou seja, qual a relação dessa figura histórica complexa que foi o Abreu e Lima com o contexto histórico do século XIX? Claro, o José Inácio de Abreu e Lima, né, foi um personagem presente em momentos importantes da história do Brasil e da história da América Latina, né, e que se cruzam aí com a independência, né? O seu pai, ele conhecido como Padre Roma, era um ex-clérigo, e ele foi um dos participantes da chamada Revolução de 17, né, mais conhecida como Revolução Pernambucana, e ele foi preso, foi fuzilado na Bahia, tentando levar o movimento para a Bahia, né? E na prisão estavam presos Abreu e Lima e seu irmão, né? Porque tinham ali se envolvido numa briga com alguns soldados lusitanos naquela atmosfera da Revolução. E eles foram obrigados, né, a assistir o fuzilamento do pai. Então a família participa aí, né, diretamente desse episódio, e isso vai marcar muito a relação de Abreu e Lima com a história desse Brasil, né, que ainda vai se construir. Em seguida, ele foge da prisão, né, junto com seu irmão, e ele conhece o projeto emancipatório de Simão Bolívar e oferece os seus serviços de militar, né, ele tem uma formação como militar, e também de escritor, porque ele é um letrado, né, e tem muito interesse por essa vida intelectual, essa vida pública. Então, ele vai participar, literalmente, de algumas batalhas pela independência da Colômbia e da Venezuela. Nesse contexto, ele também escreve uma biografia sobre Bolívar, a pedido do próprio Bolívar, né, uma biografia que vai ser enviada para a Europa. E ali, né, nesse contexto, nessa conjuntura, ele ganha a patente de general, né, de um dos generais de Bolívar, e ganha uma fama, né, de general das massas, né, uma espécie de general popular. Assim ele, de alguma maneira, se apresenta, né? E ele foi, então, um dos entusiastas da Gran Colômbia, né, um país que existe ali durante um curto período de tempo, que simbolizava um pouco esse projeto de emancipação e de integração latino-americana, né, que Simão Bolívar foi um dos protagonistas. O projeto se desintegra, né, de alguma maneira. Ele vivia na Colômbia, o Abreu Lima na Colômbia, lecionava, mas com a morte de Bolívar ele é obrigado a sair, né, de lá. Ele retorna ao Brasil, ao Rio de Janeiro, depois de viajar um pouco aí o mundo, né? E ele volta em 1831, então é o ano de abdicação, né, de Dom Pedro. Ali a gente tem o começo do nosso período regencial. E nesse momento ele vai se dedicar mais diretamente à vida pública e à vida letrada, né? Então ele vai editar jornais e vai escrever alguns livros importantes sobre a história do Brasil nesse momento, né? A gente tem aí como alguns livros o Bosquejo Histórico Literário, o Compêndio da História do Brasil, a Sinopse da História do Brasil.
E aí, nesse contexto, né, ali, anos 30 e até comecinho dos anos 40, ele se enreda em polêmicas políticas e intelectuais com homens importantes do Império, né? O Evaristo da Veiga, Januário da Cunha Barbosa, Francisco Adolfo de Von Hagen, com o IHGB, né? Então, e essas querelas que ele vai participando, né, que são tanto de cunho político como do que a gente poderia chamar de um cunho historiográfico ali, né, se nascendo e se disputando, vão ser muito importantes para a construção, né, para a disputa, para a construção de um certo cânone, né, um cânone político historiográfico relacionado a uma escrita, né, da história do Brasil. Depois desse período, ele retoma, né, frustrado ali com o encaminhamento de algum desses debates, né, se sentindo ali denegado pelo IHGB, ele retorna a Recife, onde ele vai viver até o fim da sua vida, né, e mais uma vez, ali junto com seus irmãos, se envolve numa outra revolução, né, num outro momento importante ali da nossa história, que é a Revolução Praieira, né, a chamada a Revolução de 48, né. Um dos principais jornais, né, os principais veículos, então, de comunicação, de jornais onde se discutia algumas das ideias e algumas das pautas do movimento, ocorreram na sede do jornal do irmão do Abreu e Lima, né, e Abreu e Lima ali escrevia intensamente, né, que ficava na Rua da Praia, daí o nome. E um dos irmãos, né, morre atuando na Revolução, né? Então, de novo, a gente tem essa família, né, muito presente num determinado episódio da história de Pernambuco, da história do Brasil. Como desdobramento da atuação na Praieira, o Abreu e Lima ele é condenado à prisão perpétua em Fernando de Noronha, depois ele é anistiado, e pouco tempo depois, ali no começo dos anos 50, ele escreve o Socialismo, né, que é considerado, de alguma maneira, o primeiro livro diretamente sobre o tema no Brasil, né? Então, ali um livro publicado em 55. Então, o Abreu Lima ele vai até o fim da vida se enredando em polêmicas intelectuais, políticas, religiosas, né? Ele, por exemplo, mais ou menos no final da vida, vai fazer a defesa da circulação da Bíblia protestante no Brasil, o que implica uma querela ali com a Igreja Católica, que na sua morte ele vai ser proibido por causa disso de ser enterrado no cemitério católico, vai ser enterrado no cemitério dos ingleses, né? Então a gente não tem tempo aqui para destrinchar todos esses episódios, mas dá para perceber que é um escritor que vai ter uma vivência muito particular da nossa história, né? Um ator ali, um protagonista em momentos importantes, né, dela. Você comentou, Tamara, que o Abreu e Lima é um homem de polêmicas, um homem de querelas. Pensando nesse pano de fundo, na sua leitura, de que modo aparece o tema da independência na obra do autor? Ele teria um projeto de Brasil? Brena, a independência, né, é um tema muito central nas obras do Abreu e Lima, né? É muito, muito central mesmo. E toda uma leitura, né, do Brasil que ele vai construindo, claro, com as diferenças que essas obras e que essas narrativas vão tendo, né? Ela acaba sendo sempre um tema organizador, digamos assim, um pouco dessas narrativas, né? Ele vai ser, um dos elementos importantes é que ele vai ser um dos autores que vai disputar a ideia, por exemplo, de que a origem, aspas aqui na noção de origem, né, da nossa independência teria começado em 1817. Né? Então, ele vai ali nas suas narrativas construindo uma disputa de protagonismo para o Nordeste, para Pernambuco, sobretudo, né? Onde ali, em 17, teriam sido lançadas as bases, né, para isso que nós chamamos de independência. E, claro, isso já vai entrar em tensão com uma historiografia oitocentista que vai, em alguns momentos, tentar localizar essa origem, né, ali, por exemplo, na Conjuração Mineira, né? Então, esse já é um dos debates ali onde a gente pode encontrar um outro viés historiográfico nas obras dele, que vai ser um ponto de tensão importante dentro dessas querelas, dentro dessas discussões, né? Um outro ponto que eu acho talvez mais interessante é que nós encontramos em todas as obras do Abreu Lima, né, aquelas obras onde ele vai tematizar o Brasil, isso tanto naquelas obras que de alguma maneira estão relacionadas a um contexto mais conservador, ali no período regencial, né, onde ele tem uma postura mais pela ordem e pela civilização, mas isso também nas obras mais progressistas, né,
a gente encontra, né, o que eu chamo de uma linguagem anti-lusitana. Ela varia ali de acordo com o contexto político, mas ela está presente, né? E aí a gente percebe de novo a importância de 17 um pouco nesse papel, né? Ele entende, né, o que significa mais ou menos, né, essa linguagem. Ele entendia que a herança da colonização traria um peso muito central para a construção do Brasil, né? Então, a gente está falando de um contexto onde a questão que está em jogo é construir, né, esse suposto Brasil independente, né? Então, ele tinha uma forte negação e um ressentimento até, a gente encontra aí, a gente poderia dizer isso, em relação aos desdobramentos da presença portuguesa nas nossas instituições, né? Por isso, ele defende arduamente a independência, né? A independência assume esse lugar central nas suas narrativas, mas não basta para ele a ideia da ruptura política, né? Digamos, factual ali de 22, né? Isso não o satisfazia. Então, ele defendia a urgência de uma ruptura intelectual, né, de uma ruptura literária, de uma ruptura institucional, que é onde, por exemplo, vai dar ali essa discussão sobre a literatura, a origem da literatura brasileira, que é onde vai ter um ponto de tensão também ali do compêndio da história do Brasil, né, onde ele diz, nossa literatura ainda não existe, ela precisa nascer, né? Então, para ele, o Brasil precisava nascer, né, rompendo no máximo, naquilo que fosse possível, com essa sua herança colonial, né? E ele, ao mesmo tempo, ele vai desconfiar muito disso em razão da presença da escravidão, né? Ele vai desconfiar até que ponto essa ruptura colonial pode se dar. Então, os textos do Abreu Lima resguardam muita atenção, né, com a construção do que a gente poderia chamar de uma identidade nacional, que dialogava com projetos de civilização mais próximo à herança portuguesa. Então, a gente encontra nas obras dele o que eu chamo da afirmação urgente, né, de uma distância histórica com Portugal e com a colonização. É como se o futuro do Brasil, para o Abreu Lima, ficasse ameaçado quanto mais próximo da herança nós estivéssemos, né? Que é uma postura, por exemplo, antagônica, né, distinta da do Van Hagen, por exemplo, né, que aposta no projeto civilizatório mais próximo a essa herança lusitana. Então, os textos do Abreu Lima, né, e essa é uma das razões que eu acredito que ele vai ser tão criticado ali por uma certa comunidade, né, letrada, né, vão deixando em aberto e vão deixando, sobretudo, em dúvida, né, o sucesso do projeto colonizador, o sucesso do projeto monárquico, na medida em que ele vai evidenciando uma certa violência constitutiva da nossa identidade nacional, fundada na escravidão e na permanência, né, dos herdeiros da aristocracia lusitana nas nossas instituições. Então, os textos dele não conseguem encaminhar uma imagem de futuro aberto para o Brasil em relação, né, a esse episódio, digamos assim. Então, ele é sobre a independência, né? Ele é um só tempo entusiasta dela, né? Ao mesmo tempo em que ele desconfia dessa independência, né? Ele desconfia dessa autonomia em relação ao nosso passado colonial, né? Isso é constante nas obras, repito, sejam elas de caráter mais conservador ou mais progressistas, né? E aí um exemplo curioso, em 49, logo após o envolvimento dele na Praieira, né, sob o pseudônimo de Franklin, ele publica um livrinho chamado A Cartilha do Povo, que reúne textos que ele já estava publicando ali desde 42, né, que está construindo, então, essa atmosfera que leva à Praieira. E nesse texto, ele lança mão de uma economia sentimental, digamos assim, né, no qual o ódio às estruturas coloniais remanescentes, um certo ódio à vida cortesã, um certo ódio ao Rio de Janeiro, né, ele trata como um direito histórico. Ele diz, esse ódio é um direito histórico e esse ódio é uma manifestação do meu amor à pátria, né? Porque ele, então, vai gritar, né, digamos assim, por uma possibilidade, por uma necessidade de mudança, né, e de ruptura com essa herança portuguesa. Né? Então, ele entende ali, ele continua entendendo ali, pós-Praieira, né, que o Brasil não teria vivido de fato a sua independência. E aí ele diz, né, uma citação muito breve, ele diz: a independência tem sido até hoje uma deplorável decepção, né? Porque ele está identificando ali nas nossas instituições, na nossa formação letrada, na magistratura, enfim, nesses espaços o que ele identifica como esses herdeiros, né, diretos da colonização, e ele, enquanto um filho da pátria, né, não tinha aí os seus espaços
como intelectual ou como militar, enfim, que ele fosse lá que ele aspirasse, né, nesse espaço. Então, o futuro do Brasil está sempre em dúvida, está sempre em questão ali nas obras do Abreu e Lima, né, porque exatamente a independência para ele, uma certa noção de independência em relação a Portugal, e aí é menos uma questão propriamente política, mas do próprio imaginário, dos próprios costumes, né, gera nele uma desconfiança, né? Ou seja, ele tem, nas suas obras, ele entende que esse passado colonial tem um peso, né? Tem uma presença muito forte que nos impedia, né? Que nos impediria de uma efetiva autonomia, né? De descobrirmos de fato quem somos, né? Que povos são esses que estão aqui, como eles se organizam, né? Porque eles só podem se organizar a partir de uma violência, de uma hierarquia constitutiva. Você falou sobre o peso do passado colonial, sobre uma violência constitutiva da nossa identidade. Tudo isso me leva a te perguntar, Tamara, para a gente caminhar para a nossa conclusão, sobre o que seria atual e inatual, ou seja, quais são os limites, quais são as possibilidades oferecidas por Abreu e Lima para pensarmos o Brasil e os brasileiros hoje. É difícil, né, essa questão, porque delimitar, né, esse natural e esse atual numa obra, num personagem, é uma fronteira tênue e vai depender, claro, sempre dos interesses ali de quem está pesquisando. Então, assim, respondendo de forma muito particular isso, né, eu acho que na minha leitura, talvez o Abreu e Lima entre esses personagens ali do 19, né, são muitos, claro, mas talvez ele, pensando nessa questão com a escrita do Brasil, né, talvez ele seja um dos personagens mais interessantes para se ler hoje, né, porque ele vai estar entre os autores que desconfia, né, de um projeto de identidade nacional e civilizacional, né, do Brasil que apostava na colonização. Então, só essa dúvida, né, que ele tem, de alguma maneira, desse projeto já é interessante, né, já nos lança aí algumas questões. Então, ele vai dizer, né, o Brasil é constituído por povos que se odeiam, né, e esse ódio precisa ser entendido, né, como constitutivo da nossa identidade, né? Então, ele não está falando de um país harmonioso, né? Ele está falando de um país em tensão. Eu acho que isso é muito atual, né? Claro, né, é sempre importante dizer, a gente vai encontrar sempre muitas contradições também ao longo dessa crítica e dessas narrativas, né? Elas são muito mais complexas aqui do que eu estou fazendo parecer, né? Quando a gente vai para esses textos, parece um monte ali de dúvidas, né? De contradições, que mostra exatamente um pouco desse espaço de tensão e de dúvida desse personagem ali, né? Um outro motivo também pelo qual eu acho que a figura de Abreu e Lima é sempre interessante, né, é que ele está sempre muito presente na nossa vida política contemporânea, né? Ele se tornou o que eu chamo de uma espécie de espectro, ele tá sempre por aí, né? Não é ocasional o nome, né, Abreu e Lima para a refinaria lá de petróleo, que se tornou, por exemplo, um dos alvos da Lava Jato, né? É como se ele estivesse ali personificando, né, um certo projeto de autonomia latino-americana. Essa escolha não foi à toa, né? E que isso vai sendo, de alguma maneira, questionado, isso vai sendo disputado recentemente na política brasileira, né? Hugo Chávez foi uma das figuras centrais ali para a retomada dessa memória do Abreu e Lima no século XX, né, com uma certa ascensão das esquerdas do poder ali nos anos 2000. E o Abreu Lima é uma espécie de escolhido ali, né, do Brasil como de um representante da América Latina independente e integrada, né, ali entre as relações entre Brasil e Venezuela. E claro, né, o fato do Abreu Lima ter sido o autor desse primeiro livro sobre o socialismo, né, uma obra muito pouco estudada, pouco lida, e quando lida, ela é tratada como uma espécie de compilação de ideias estrangeiras já datadas, né, o que eu acho empobrecedor no que tange ao entendimento da complexidade da obra, né. Então, é claro que ele, como autor desse livro, tem sempre alguma coisa aí a nos dizer sobre essa preocupação com as questões sociais, né. É claro que a obra tem elementos muito datados, mas eu acho muito curioso, e ali eu falo muito assim, muito tangencialmente, né? É curioso ver como tem ali uma leitura da questão social que marca, que é muito presente
numa certa forma do pensamento social brasileiro em lidar com isso. Né? Então, a gente poderia identificar ali algumas questões que vão estar lá na teologia da libertação, por exemplo. Né? Então, valeria a pena investigações nesse sentido. E, assim, para fechar um outro exemplo, né, do pouco desse Abreu Lima que nos espectra, né, dessa figura que está aqui. Né? Recentemente, lendo a biografia do Fernando Moraes, meu conterrâneo, sobre o Lula, né, o presidente Lula, ele traz algumas cartas que o presidente estaria trocando na prisão. E numa dessas cartas, o Lula pede para o Marco Aurélio Santana, né, informações sobre Abreu e Lima. Por favor, né, me diga, parece que Abreu e Lima foi filho do padre Roma, parece que Abreu e Lima teve um caso com a sobrinha do Bolívar, acho que Chaves já tinha me dito alguma coisa, por favor, me traga mais informações. Né? E, obviamente, eu não sei, só tem a carta ali compilada, eu não sei exatamente o motivo desse interesse naquela conjuntura. Isso foi em julho de 2019, quando o Lula estava preso, exatamente no contexto onde eu defendi a minha tese, né, de doutorado sobre o Abreu e Lima. Né? Então, é uma figura. Eu gosto de pensar que muito mais a gente lendo Abreu e Lima, é ele que está nos espectrando, né? Ele que está nos convidando a ser lido, né, e a ser pensado aí nos desafios que a gente tem dessa leitura, né, e dessa construção política de Brasil. Né? Acho que ele tem alguma coisa a nos dizer, né, sobre esse passado colonial que nos ronda, né, e por uma certa urgência de se emancipar disso. Né? Como o futuro do Brasil, de alguma maneira, está sempre em questão, tendo em vista que esse passado colonial está sempre tão perto de nós. Então, acho que o Abreu Lima, talvez essa atualidade dele passe um pouco por aí, né? Nos provocando nesse sentido. Excelentes provocações, Tamara, e com esse espectro nos rondando da nossa emancipação, nós chegamos ao fim do primeiro episódio do programa As Historiadoras e os Historiadores que Escreveram o Brasil, 200 anos. Eu convido vocês a acompanharem a nossa longa jornada ao longo desse ano de 2022. Até a próxima, gente. Muito obrigado, Tamara. Obrigada, Breno. Foi ótimo estar aqui com você. Excelente. Tchau.